O consumidor está sempre à espera de novidades e esse é um dos grandes desafios das empresas atualmente, a retenção de talentos e a inovação. E para falar sobre este assunto, nós convidamos o Wagner Cardoso de Pádua Filho, que é professor de MBA em Gestão Empresarial. Wagner, obrigado pela participação, seja bem-vindo ao Emprego e Renda. Obrigado, Sandra. Tudo bem? Tudo ótimo. Wagner, em nome da sobrevivência, as empresas precisam sempre de novas ideias, é isso? O que está acontecendo hoje é que os desafios por causa do mercado globalizado, esse novo momento que o Brasil está vivendo na competitividade internacional, está exigindo uma diversificação e uma inovação muito grande nas empresas brasileiras. E o consumidor, por outro lado, tem se tornado muito mais exigente. Ele tem buscado produtos mais inovadores, produtos com design mais arrojado, com um apelo de sustentabilidade muito maior. Então, esse desafio hoje é muito grande para as empresas, sem dúvida. Você diria que a maioria das empresas tem atendido, quer dizer, a essa demanda? É um grande desafio, como você mesmo disse, né? Elas estão preparadas para serem criativas e inovadoras? Infelizmente, acho que não. Eu acho que nós estamos passando por esse processo no Brasil neste momento. As empresas internacionais, principalmente as empresas americanas, europeias, japonesas, mais recentemente as coreanas, têm investido em educação e em talentos, no desenvolvimento educacional e técnico nos seus países há muitos anos. O Brasil tem esse desafio agora nesse momento e um desafio premente, imediato. Nós não podemos perder esse momento. Você colocou se nós estamos preparados para isso. Eu acho que as empresas brasileiras precisam investir imediatamente em treinamento e em capacitação. Mas eu acho que a inovação também está nesse processo. Eu acho que o processo de treinamento precisa ser mudado. Nós precisamos buscar talentos e aprender a desenvolver talentos dentro das empresas de uma forma muito rápida. Por falar em buscar talentos, e você também citou as empresas internacionais, vamos citar aqui um dos ícones dessas inovações. Nós sabemos que foi Steve Jobs, fundador da Apple, uma das empresas digamos assim, gigantes em comunicação de todo o mundo. Ele seria um belo exemplo disso que você está querendo dizer? A Apple tem esse desafio hoje também, O Steve Jobs, ele recentemente faleceu e empregou na Apple uma política de inovação extremamente forte, capaz de trazer produtos e ícones mundiais como os iPhones, os iPads, etc. E de uma forma muito simples. O Steve Jobs ele tinha uma maneira de pensar muito simples e clara, muito baseado no foco, na diversidade, do diálogo das suas ideias dentro da própria empresa. Então, é um exemplo a ser seguido. E é isso que está faltando aqui no Brasil? Gente que pense diferente ou parecido como o próprio Steve Jobs? Uma das premissas do processo da inovação é essa questão da quebra de paradigma, de pensar diferente. Existe uma frase que é muito um jargão no meio universitário, no meio empresarial, que é o pensar fora da caixa. Isso é uma maneira de nós pensarmos diferente, de enxergarmos o mundo diferente. Na verdade, a inovação ela nunca vai acontecer se você pensar da forma comum, da forma clássica. O objetivo é sempre você pensar de que forma você pode fazer algo que o mercado e o consumidor deseja e que não está sendo feito. Então, dá uma dica para a gente. Como que as empresas devem investir em criação, em inovação? O primeiro passo é investir nos seus talentos, investir nas pessoas. Uma das coisas que nós temos chamado muito dentro da Fundação Getúlio Vargas é que não basta investir na capacitação técnica somente. A formação hoje do profissional de talento ela é uma formação mais diversificada. Existem algumas teorias mundiais e uma delas que nós temos conversado e empregado no meio empresarial, ela começou no meio educacional, está vindo agora para o meio empresarial, que é o conceito das inteligências múltiplas. É um conceito do professor Gardner, da Universidade de Harvard. Esse conceito tem mostrado que as pessoas inteligentes, na verdade, elas são uma multiplicidade de habilidades que transcendem somente a questão técnica. Essa é a capacidade multidisciplinar, é isso? Talvez sim, eu acho que essa formação mais multidisciplinar hoje passa a ser importante. As empresas não podem treinar apenas na questão técnica. Elas precisam preparar o funcionário, preparar o colaborador de uma forma mais ampla, capaz de ter intuição, capaz de ter criatividade,
buscando o conhecimento em outras áreas, não somente na área especificamente técnica na qual o colaborador lida. Né? E uma coisa que eu acho muito importante, Sandra, no processo da inovação, a empresa precisa dar liberdade ao funcionário. O colaborador tem que ter liberdade, ele tem que ter segurança, ele tem que encontrar na empresa uma cultura inovadora. Quando se fala, então, em liberdade, você fala exatamente de quê? De que ele possa ter a tranquilidade de poder inovar. Só para você ter uma ideia, o Google, que é uma outra empresa extremamente conhecida, inovadora no mundo, ela aceita até 20% de insucessos nos processos criativos nos seus colaboradores. Quem é que vai inovar num clima organizacional onde a cobrança pelo resultado é muito imediata? Onde o seu emprego, a sua sustentabilidade dentro da própria empresa pode estar ameaçada. Então a cultura inovadora, ela tem que estar habituada ao risco. Isso faz parte. Né? Testar a hipótese da inovação é uma questão extremamente importante nas empresas. Essa liberdade que você tanto fala, ela tem a ver com aquele chamado ócio criativo? O ócio criativo é uma teoria, foi um grande best-seller escrito por Domenico de Masi e que, dentre inúmeras aplicações, tem essa aplicação do ponto de vista empresarial. Né? O ócio criativo é uma teoria que baseia-se no fato de que para nós criarmos, para nós termos ideias, para nós inovarmos, nós precisamos de ter tempo para isso. Eu acho que essa vida corrida e esse mundo movimentado e de resultados que nós estamos vivendo hoje, as empresas pressionam tanto os seus colaboradores que eles não têm tempo para pensar. O ócio criativo ele parte do princípio que você precisa o cérebro humano precisa de um certo tempo para amadurecer as ideias, para poder enxergar algo diferente. Né? Ele precisa ter esse tempo. E essa é uma teoria muito interessante e que eu acho que é um reflexo que é um pouco antagônico a esse perfil de mundo que nós estamos vivendo. E por falar então em tempo, a gente vai dar um tempinho, vai dar uma pausa, porque a gente vai para um rápido intervalo, mas na sequência tem mais entrevista aqui com Wagner sobre a desmotivação provocada por metas muito altas. É um instante só, viu?